Quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava nessa terra, fazendo a obra de Deus e os seus milagres. Então, o capítulo 17 aqui, que nós acabamos de ler acerca da transfiguração, é o Senhor Jesus convocando alguns discípulos para que eles pudessem subir até o monte. A Bíblia Sagrada disse que depois que o apóstolo Pedro na época, confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Senhor mudou o seu nome de Simão, filho de Barona, para Pedro, que significa rocha, que edificaria a sua igreja no tempo determinado. Depois daí o Senhor reúne com seus discípulos, chamando no particular e dizendo: ninguém precisa julgar o outro, ninguém precisa querer teimar o outro acerca da obra, mas deve aquele que quiser vir após mim, renunciar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir-me. Perceba que passava-se uma semana, o pouquinho 17 ou 8 dias, a Bíblia disse que Jesus, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e nos conduz em particular até o alto monte. Este monte pode ser o monte das Oliveiras, pode ser o monte da Boa ou o monte que não se localiza ainda qual monte que era, mas Jesus nos conduziu. Aqui está a primeira referência bíblica e espiritual que nós possamos entender. Número 1, aqui o Senhor ele toma consigo Pedro, Tiago e João. Por que ele toma Pedro, Tiago e João? Porque Jesus está levando para uma situação que é particular, ou seja, o Senhor está levando Pedro, Tiago e João para uma intimidade com ele, tendo ele uma visão que Pedro, João e Tiago futuramente seriam usados por Deus de uma maneira diferente dos outros discípulos, não que os outros não fossem usados. Se você olhar a biografia de Pedro, Tiago e João, você vai perceber que Tiago é aquele que foi o representante do Evangelho, avançou com ousadia até o furor de Herodes se levantar, capítulo 12 de Atos, e mandar cortar a sua cabeça no meio da praça pública. Se você olhar a biografia do apóstolo Pedro, você vai ver que Pedro ele fez a obra muito tempo com João para teorar, para lhes levantar na porta formosa em nome de Jesus Cristo. A sua sombra também morou, diz a Bíblia Sagrada, o único apóstolo que andou sobre as águas todos os passos para o encontro de Jesus, e ainda escreveu para isso as duas epístolas universal, que é o primeiro e o segundo livro de Pedro. Se você olhar a biografia de João, você vai entender que João também foi chamado por Deus, chamado de filho do trovão, mas também de apóstolo do amor, segundo a história, é o único que colocava o seu ouvido no peito de Jesus Cristo com toda a simplicidade e humildade. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele chama Pedro, ele chama João Maria e fala: mulher, cuida do teu filho. Olha para João e fala: filho, cuida da tua mãe. Por que ele não chamou outro discípulo? Porque ele tem uma visão que João é um discípulo que vai sobressair, que vai fazer a obra de uma maneira especial. João estende, sabemos nós que os dois discípulos, todos morreram pela obra de Deus, cabeça cortada, osso crucificado em cruz de X, cabeça para baixo, mas o único que não morreu dessa maneira foi o apóstolo João, foi o discípulo que mais se entendeu, escrevendo o livro do Evangelho, escrevendo a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola também universal dele, e ainda recebeu na época de Pátimo a revelação do Apocalipse, o furor na época daquele rei mau lá, que colocou João dentro de um tacho de azeite, achando que ia morrer, mas ele saiu ileso dali. Parece que eu vejo João bem medrinho, com as suas pedrinhas já cansadas, não aguenta pregar em pé como eu estou, então ele vai assentar para doutrinar a igreja, e então ele fala: filhinho, é a última hora, esse que vem o anticristo, mas muitos têm feito o anticristo, é de nós, mas não era nosso, porque se fosse nosso, estaria conosco. Aí ele dá uma palavra para o jovem: jovem, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e pode vencer-te com o maligno. E aí João termina dizendo: se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. De Pedro, Tiago e João, nada mais nada menos do que Jesus
Deus não é o meu coração que manda eu ir, não é a minha mente que fala para mim, é o Espírito de Deus que me conduz até lá. Mesmo que eu não queira ir, o Espírito me conduz até lá. A Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo 37, a mão de Deus o levou para o meio do vale de osso. Você acha que Ezequiel queria ir para o vale? Não. Quem é que quer ver osso? Quem é que quer ver defunto? Ninguém quer. Mas é a mão de Deus que levou ele para lá, para mostrar para ele o que
Tiago, irmãos, ele está mais preocupado em fazer para Jesus do que para eles. E o Senhor, na última hora, está dizendo: quando o crente preocupa mais em fazer para Deus do que para ele próprio, pode ter certeza, tem milagre, tem promessa, tem bênção, tem prosperidade. A viúva dessa época não tem nada em casa, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer só um bolo. O Elias falou assim: vai lá e faz um bolo para mim. Mas eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo. Eu vou dividir no meio, vou dar uma parte para o meu filho e uma parte para mim. Nós vamos comer, vamos correr. Agora ele disse assim: pode fazer do jeito que você quiser, mas primeiro faça para mim. Sabe isso, né? Primeiro faça para Deus. Faça para Deus. A mulher está pensando assim: mas se eu fizer esse bolo para mim, eu vou comer, mas o meu filho eu vou morrer. Mas o profeta falou: se eu fizer para ele primeiro, não vai faltar nada até que a chuva vem. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer para ele primeiro para ver o que vai dar. Eu vou fazer para ele primeiro para ver o que vai suceder. Eu vou fazer para ele primeiro para ver o que vai dar resultado. Ela fez e pegou ele na vida. A fofoca voltou lá. A panela estava cheia de farinha. A botija estava cheia de azeite. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você pode ter certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe dizer aqui para vocês na hora, tá? Vamos lá. Pensa assim, ó. Bom, estamos aqui. Número 1. Qual é o primeiro motivo que fez Pedro dizer que era bom estar ali? Porque ele viu Jesus transfigurando. Então, o primeiro motivo para ele dizer que era bom estar ali é que a glória de Deus se manifestou. Quando eu falo da manifestação da glória de Deus, eu vejo o Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória de Deus se manifesta por alguns fins. Eu quero dizer, em primeiro lugar, a glória de Deus se manifesta quando há arrependimento do erro. A Bíblia diz que os filisteus venceram, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, os filisteus venceram o povo de Israel. Mas quando o Samuel se levantou como juiz, profeta e sacerdote, ele chamou o povo no arrependimento. O povo arrependeu. E a Bíblia diz que quando os filisteus vieram contra Israel, os filisteus começaram a perder a batalha, porque a Bíblia diz que a glória de Deus trovejou ali e acabou com os filisteus. A pouco Samuel pegou a pedra e colocou entre Mispa e Sem e chamou aquele lugar Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque a glória se manifestou depois que o povo arrependeu dos seus pecados. É o primeiro motivo da glória se manifestar. O segundo motivo da glória se manifestar é quando alguém está parado e resolve fazer a obra novamente. Glória a Deus. A Bíblia diz que Israel deixou de desejar, parou de ler igreja, parou de governar, parou de adorar. Deus envia Ageu e fala: vai lá, Ageu, e fala para o povo que o negócio não está bom. Eu, Ageu, estou dando um negócio para você que é difícil fazer, o seu diploma tem, vocês estão plantando e não estão colhendo nada. Vocês estão tapando, não estão se aquecendo. Até os salários que recebem, parece que recebem um saquidel furado, subir ao monte, tirar uma areia, porque ele quer ser exaltado. Aí a Bíblia diz que Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, resolveram dar continuamento à obra. Deus gostou, usou Ageu. Aí parece que alguém vai dizer: mas nós não temos nada, a nossa prosperidade está pouco. Fica tranquilo, porque assim diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia. No versículo de número 9, a Bíblia diz assim: ó, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. É a glória que vai manifestar de uma maneira tão grande, porque resolveu adorar. Glória a Deus. A glória de Deus se manifesta também quando há uma adoração sincera. Salomão edifica a casa e ela fez de 7 dias. E a Bíblia diz que quando
A glória de Deus também se manifesta quando Deus chama alguém para a nota. A Bíblia fala de Ezequiel 37, vale de osso seco. Que bênção! A Bíblia fala de Ezequiel 47, a corrente das águas purificadoras. Que bênção! A Bíblia fala que Deus mostrou um livrinho para Ezequiel mandando ele comer. E quando comesse era sabor de mel. Quando chegasse no estômago, amargo como fel. Que bênção! A Bíblia fala que Deus colocou ele como sentinela forte. Que bênção! Mas quando Deus chamou ele conta no capítulo 1, estando eu parado na beira do rio de lá, eu tive uma visão e eu vi duas rodas, cor de mar, que é vermelho com laranja. Parava eu, parava ela, andava eu, andava ela. E mais à frente, Ezequiel pergunta: Senhor, que rodas são essas? E o Senhor fala: essas rodas são Galgal. E a palavra Galgal é a glória revolvente. E glória revolvente é a glória que sobe, é a glória que desce. É a glória que sobe, é a glória que desce. Qual é a glória que desce? É a de Deus. E vai que sobe, é da tua boca. Se você entender esse mistério, você pode verificar sim. Deus já Ezequiel a mostrar a sua glória. O primeiro motivo de Pedro dizer consta aqui é porque ele viu a glória de Deus se manifestar. O segundo motivo é que ele viu Moisés e Elias. Então, o segundo motivo dele dizer consta aqui é porque ele viu homens de Deus. Glória a Deus. Pedro viu homens de Deus. E homem de Deus, quando se apresenta, também é para a afinidade. Quando o homem de Deus se apresenta, o milagre acontece em nome do Senhor. O corpo está pedindo alguma coisa. Entrava, mudava, até que o homem de Deus, resolve orar 3 horas da tarde. Quando vai passando, me dá uma coisa. Olha o Pedro e o João. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Parece que eu venho por aí. Estou esperando alguma coisa, o cara fala que não tem prata, não tem ouro. O que ele tem para você é muito mais do que prata, é muito mais do que ouro. Deixa o profeta concluir, deixa o pregador concluir, deixa o apóstolo concluir, deixa o nome de Deus terminar a frase. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Se você depender de pedir, agora você vai poder trabalhar para conseguir. O Tumuceno se firmou e ele entrou para a igreja. Louvando e glorificando a poder, porque aonde tem o nome de Deus, aonde tem homem de Deus, tem profecia verdadeira. O rei Acabe falou assim: eu vou tomar Ramon de Gileade. Vou tomar. O Jonathan falou assim: ó, vamos consultar a palavra do Senhor primeiro. Chamou os 400 profetas dele. Eles passaram e falaram assim: Deus é contigo. A vitória é sua. Isso está agradando. É assim mesmo. A cidade é sua. Todo mundo falando de um jeitinho só. Aí o Jonathan falou assim: será que não tem um profeta verdadeiro? Aí eu não tem, mas eu não posso de mim, não tem. Micael, então eu estou chamando. Micael chegou para poder proteger Israel como ovelha dispersa que não tem pastor. Ou seja, eu vejo Israel sem. O Acabe veio de noite e falou assim: deixa comigo, eu sou no queixo de Micael, e quando leva ele para a prisão, e dá ele contra a angústia, e água de amargura, que eu vou para a rua de Gileade, e quando eu voltar, é eu que vou tratar com ele. Aí Micael apontou o dedo para Acabe e disse: se você voltar com vida, não foi Deus que usou a minha boca aqui nessa hora. Aonde tem nome de Deus, tem profecia verdadeira. Mas o Acabe pegou e foi para a rua de Gileade.
Porque Jesus estava lá. Aonde tem a presença de Jesus, meu irmão, não precisa ter 1000 pessoas. Basta ter 2 ou 3 no nome dele, que ele está no meio. Ele não está do lado, no meio. Oh glória, no meio. Jesus presente, pode ter certeza que tem milagre. Jesus estava no meio da casa. O paralítico desceu pelo telhado. Quando bateu lá, ele andou. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá, no meio da multidão. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue tocou na hora de quem? De Jesus, que estava lá e foi curada instantaneamente na hora. Zaqueu subiu na figueira, porque ele sabia que alguém ia passar. Quem? Jesus Cristo. Quando passou, ele desceu e aceitou como um suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele cego de Jericó estava na beira do caminho. Quando falaram que Jesus estava passando, ele falou: eu vou gritar, porque se a presença dele aí, alguma coisa vai acontecer. Começou a gritar e voltou a enxergar para a glória do nome do Senhor. Ei, a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia não era quente nem fria, era uma igreja morna. Sabe por quê? Porque ela não tinha Jesus Cristo sobre ela. Tanto é que no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21, está escrito: Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Para a igreja, se alguém abrir, ouvir abrir, eu entro. O culto está pegado, mas Jesus não vai embora. O culto está pegado, mas Jesus não está lá. Se não tiver presente Jesus, não adianta. Jesus é tudo. Jesus é tudo. A presença de Jesus faz a diferença. A presença de Jesus muda o ambiente. Oh, como é que a gente ora sem a presença de Jesus? Como é que a gente louva sem a presença de Jesus? Como é que a gente toca um instrumento sem a presença de Jesus? Como é? Glória, que a gente prega a palavra sem a presença de Jesus. A presença de Jesus é o que está fazendo eu e você sobressair em meio do mundo de caos, em meio do mundo problemático, em meio do mundo mortal, que acontecendo tudo e mais um pouco. Mas a presença de Jesus, ela é tudo na minha vida. Sabe por que você terminou com 2025 com a presença de Jesus? Sabe por que você iniciou 2026 com a presença de Jesus? Sabe por que você passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e agora é agosto 2026? É porque a presença de Jesus está com você. Sabe por que você viveu ontem? Presença de Jesus. Amanheceu hoje? Presença de Jesus. Passou todo dia? Presença de Jesus. Está aqui nessa noite? Presença de Jesus. É a presença de Jesus que faz a diferença, que me alegra, que me alegra. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Mateus, que tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Você viu? Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Jesus não nasceu antes de Herodes e nem depois. Ele nasceu no tempo. Herodes não estava matando. Herodes não estava açoitado. Mandava prender. Herodes era ruim. Herodes não se sentiu tal. Era Herodes que comandava. Mas quem é que vai nascer? Jesus. Aí a Bíblia diz que o Herodes curvou. Sabe por que o Herodes curvou? O Herodes curvou porque ele sabia que já tinha passado 2 Herodes. Que o reinado terminou. E ele também terminaria. Mas Gabriel desceu e falou com Maria: fica tranquila, que o reinado que vai nascer não terá fim, não terá fim, não terá fim. Se você entendeu, não terá fim, não terá fim, não terá fim, não terá fim. O diabo reinava sobre mim, sobre você, mas o reinado não vai fim. Agora quem está vencendo é Jesus. Quem está vencendo é Jesus. E o reinado dele não tem fim, 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 não tem fim. Toma posse
que Israel vai dizer, não, é a paz interior, é aquela paz que você tem da própria, porque sabe que tem um que se sustenta. Glória a Deus. Amém? Amém? Ô glória, entendeu essa mensagem agora? Termino dizendo para vocês, é bom estarmos. É bom estarmos aqui. Salmo 122, versículo: alegrei quando me disseram, vamos A casa do Senhor. Vamos. A casa do Senhor. Vamos. A casa do Se alguém Senhor. alega que convidei para ir outro lugar, que eu posso alegrar para ir para casa do Senhor. Agora essa alegria aqui é uma alegria que eu venho para cá alegre, isso é alegre. Tem gente que se alegra com o convite para ir para alguns lugares, para ir para você repetir, mas na casa de Deus não é repetir, não, porque a presença dele está aqui. A presença dele está conosco. Oh, glória, alegrei quando me disseram. Só me convidar, eu já me alegrei, imagina o povo. Então é bom estarmos aqui na presença de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Tinha uma jovem tocando no final. Mas tinha para ela, eu ia dizer, aleluia. Para ela, sempre orar, sempre estar, porque o Senhor tem muitas coisas ainda maiores para a vida dela. Glória a Deus. Isso aí está sentado aqui, no segundo lugar da oração, tem muitas coisas boas para ela. Para ela dar ouvido somente à voz de Deus. Somente. É filha, não é isso? Amém, né? Somente dar ouvido somente à voz de Deus. Quando eu falo ouvir somente a voz de Deus, eu estou falando que ela não tem que dar ouvido dos pais, não. Fala espiritualmente falando, dá ouvido somente a voz de Deus, porque Deus tem coisas maiores. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele falou comigo que 4 pessoas hoje aqui receberam de Deus um renovo espiritual. 4 pessoas receberam um renovo espiritual. Por quê? Porque é bom estarmos aqui. Glória, é bom estarmos aqui. Glória seja dada ao nome do Espírito de Deus. Esta noite, o Senhor Deus, também, quando eu pregava a palavra do Senhor, ele dizia para mim que hoje tem um grande livramento para aquele irmão. Deixa eu ver se eu acho ele. Estava aqui agora, estava só comigo lá fora. Ali, ó, esse aqui, ó. Levante a mão aí. Ele de Wilson, né? Tem mais de Wilson, né? Wilson. O Senhor, ele te entrega hoje um grande livramento. Pode acreditar, pode acreditar. Um grande livramento e te entrega uma grande vitória esta noite aqui neste lugar. Glórias ao nome do Senhor. A irmã canta aqui, vai esse mão. O Senhor coloca sobre a tua mão uma espada nova. Entendeu? Ele tocou, ele te entrega a espada nova. A partir de hoje, vai ver o que Deus vai colocar no seu lado para poder falar, ensinar e estar para que o povo venha entender os mistérios do Deus Todo-Poderoso. Essa noite, a esposa de Deus, o Senhor hoje, vamos chegar sobre a
Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Quero agradecer essa oportunidade que o Senhor me concedeu. Leva essa palavra contigo, no teu coração. Leva essas revelações que Deus entregou para você, na palavra, as revelações individuais aqui. Leva no teu coração todo este culto que foi cultuado em nome do Senhor. Lembre-se, sempre é bom estarmos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho essa oração, uma certa vez falou isso, aí eu me pergunto a Jesus, vem cá, não é? Posso abrir? Eu tenho essa oração. Então, é bom estar aqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quero voltar a direção. E a direção, irmão, vamos orar. Não se esqueça de orar em nosso favor. Depois eu vou ter uma outra agenda ali para transitória e a multiplicação. Ore para que, mais uma vez, o Senhor fale o que tem que fazer lá. Amém? Eu vou dar aqui a oportunidade para poder perguntar se tem alguém hoje que quer aceitar o Evangelho de Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. Alguém que está afastado do Evangelho, quer fazer uma nova aliança, Jesus te chama. Alguém que está parado, o Senhor quer que você prossiga. O Senhor essa noite te chama. Se você aceita, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Se você retorna, Ele renova o seu nome no livro da vida. Se você apruma, o Senhor, Ele clareia o seu nome no livro da vida. Amém. Tem alguém essa noite? Ele te chama agora, com amor e com carinho. Esse convite não chama nem apego, isso é um convite, sabe por quê? Porque se chegar no dia de amanhã e o arrebatamento acontecer, e você chegar diante da presença de Deus, e o Senhor falar assim: ei, como é que foi na terra? Aceitou o meu evangelho, fez a minha vontade? Aí você vai dizer assim: não, ninguém fez o convite. Aí vai mostrar todo esse culto, vai mostrar o final, o convite sendo aceito, e você dizendo não no seu coração, e não terá nem um pecador, um culpado por inocente, e nem um inocente por culpado naquele dia. Então o momento é hoje, sabe por quê? Porque o Senhor diz: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Jesus disse para Zaqueu: hoje eu quero pousar na sua casa. Depois disse: hoje veio sua oração a essa casa. Olha lá para a igreja, lembra de mim quando eu no paraíso? Hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Levante e venha à frente, eu vou orar por você e o Senhor te dará vitória. Aleluia. Não tem ninguém? Amém. O Senhor te dá uma oportunidade.